Uma ótima manhã de segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede a todo entendimento. Uma ótima semana a todos, nessa gloriosa paz do Senhor Jesus. Só essa paz para nos encher do gozo do céu, mesmo diante das adversidades, não é verdade? Hoje, amados, vamos estar lendo, nessa primeira leitura, Jeremias capítulo 10 e o capítulo 11. Os ídolos e o Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz. Esse aqui não é de Ufir, é Ufaz. Trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul celeste e púrpura, obra de sábios. São todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Olha só, amados, enquanto a ciência, não é, vem dizendo para nós, há tão pouco tempo comparado com o tempo que foi escrito a palavra do Senhor aqui em Jeremias, eles estão dizendo assim, né, que a chuva vem do vapor e torna-se, mas se não for a voz de Deus, nada feito. Fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores, ou seja, tudo pela ordenança de Deus. Se Deus falar, o vapor não vai subir, não vai formar chuva, nada feito. É por isso que dependemos do nosso Deus para tudo, inclusive para a chuva, que sem ela não sobrevivemos. Mas graças a Deus, nessa manhã tá um vento tão maravilhoso, tão gostoso, e a gente fica pensando, tudo é o nosso Deus, tudo vem dele. Olha só, fazendo ele soar a voz,
Logo há ruído de águas no céu e sobem os vapores da extremidade da terra. A ciência tem provado isso? Há dias atrás, comparado com essa leitura que nós estamos fazendo, com o tempo em que isso aqui foi escrito, não é? Então ele está dizendo, ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros, ou seja, sem vento não há chuva. É tão tremendo, a palavra do Senhor ensina tudo, geografia, história, enfim, tudo que você pensar nessa terra, que você estudar na universidade, isso aqui ensina tudo, isso aqui é a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus, mas ela é a genuína palavra de Deus. Como lemos esses dias para trás aí, Isaías diz que o globo terrestre, ou seja, lá já se dizia no tempo de Isaías, 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, Isaías já disse, usado pelo Espírito Santo, que a terra é um globo, é o globo terrestre. Vamos lá. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Vaidade são, ou seja, algo passageiro, não serve para nada. Obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó habitante da fortaleza, porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arrojarei, como se fora como uma funda, os moradores da terra, e os angustiarei, para que venham a senti-lo, dizendo, ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga que me causa grande dor. E eu tinha dito, certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim, e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso, não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. Então aqui terminamos o capítulo 10 de Jeremias. Vamos então agora para o capítulo 11, que vai dizer sobre o pacto é violado. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo, ouvi as palavras deste concerto e falai aos filhos de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo que vos mando, e vós me sereis a mim por povo
e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras deste concerto e cumpre-as, porque deveras protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. Antes, andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Porque, segundo o número das tuas cidades, foram os teus deuses, ó Judá. E segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares à impudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação, e as carnes santas se desviaram de ti? Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Denominou-te, o Senhor, oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Continuação ainda do capítulo 11, conspiração contra Jerusalém. E o Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizestes ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um resto,
porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Então, estamos aí com 15 e 6 segundos. Então, agora há pouco a gente vai estar lendo, então, Jeremias 12 e 13, para que o vídeo não fique muito extenso. Até lá, na paz do Senhor Jesus, um restante de manhã maravilhosa na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o detalhe de sempre, bateu a tristeza à tua porta? Entra na presença do Senhor, pois na presença dele há abundância de alegrias. A sua mão direita há delícias perpetuamente. Salmo excelentíssimo de Davi. Salmo 16. Que Deus te abençoe e te guarde.